iniciar com a leitura do nosso livro, Decisões e Destino. É um caminho de cura, 30 dias para reescrever o seu destino. E como que vai funcionar? Deixa eu só desligar aqui o fone, só um instantinho. Como que vai funcionar? Esse livro, ele tem 30 capítulos. Então, nós vamos ler um capítulo por semana, tá? Aqui eu vou trazer para você um resumo do capítulo e a gente vai conversando, né? Tem algumas meninas aqui que já leram esse livro, a Ágata, inclusive, né? Depois, se a Ágata quiser compartilhar como foi a experiência dela com a leitura deste livro. E agora nós vamos trabalhar ele juntas. Por quê? Nós sabemos que nós temos uma construção aí. Nada acontece do nada. Vamos trazer para mim. A Tati aqui, que vai fazer 45 anos, não nasceu com 45 anos. Ela teve várias fases na vida dela. E essas várias fases impactou em muitas coisas que hoje eu sou. Tem coisas que eu estou desconstruindo para construir algo novo. Por quê? Porque eu tive várias experiências que ficou enraizada dentro do meu coração, dentro de mim. Cris, maravilhosa, seja bem-vinda. Acabamos de iniciar. E aqui eu estou explicando que nós vamos ler este livro, Decisões e Destino, 30 dias, né? Um caminho de cura. E será um capítulo por semana, tá bom? Então, eu vou trazer resumido, porque é um livro, ele é muito bom você ter ele em mãos, porque para você ler, para você, sabe, entender ele, porque ele vai falar com você sem precisar abrir a boca. É só você lendo ele. Então, aqui nós começamos esse livro, a história desse livro foi o quê? Foram várias profissionais. Uma delas se encontra aqui, que é a Jane, tá? Então, nós nos reunimos neurocientista, psicanalista, psicólogas, e cada uma trazendo a sua experiência de vida, com o seu conhecimento e com a revelação que Deus deu para cada uma. Olha lá a Cris, com o livro dela. E como que vai ser? Você vai começar... E aí, essas mulheres fizeram o quê? Contar a história dela, como uma dor, e como que ela superou. E hoje vou passar aqui rapidamente para vocês entenderem sobre os agradecimentos. Que aqui a idealizadora do livro, né? Ela entrou já com agradecimento, que tudo nós temos que ser grata. Que fala assim, em primeiro lugar, quero dar toda a honra e toda a glória a Deus, ao nosso Pai, fonte da sabedoria, amor e graça. Sem ele, nada disso seria possível. E pela sua misericórdia e direção que este livro se tornou realidade. Este livro é um instrumento de quê? De cura, esperança e transformação para todos aqueles que buscam o seu propósito. E aqui também nós agradecemos ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, pelo seu amor incondicional, que encontramos força e graça para superar os desafios e que também nos traz muita inspiração. E também ao nosso amigo, o Espírito Santo, Consolador, que nos guia com a sua presença constante a todo momento. E é por meio dele que vem a sabedoria, o discernimento, que podemos unir a fé e a ciência, criando o quê? Uma busca para restaurar as vidas, restaurar a vida através da mente e do conhecimento. Então, esse livro, ele tem ciência e fé. Então, nós, como profissional, nós entendemos que não dá para tirar a fé da ciência. Não tem briga, fé e ciência. A fé não anula a ciência não anula a fé. Deus, ele é tão poderoso que ele fez o quê? Ele fez o ser humano e ele deu a sabedoria para o ser humano, para esse ser humano ir lá e descobrir algumas coisas profundas. Porque até os cientistas, eles são limitados, eles não vão saber de tudo. Mas muitas coisas que eles trazem, eles fazem o quê? Eles validam a fé. Por quê? Porque tem pessoas que elas vão ser bem racional, elas vão querer coisas palpáveis, elas vão querer coisas realmente comprovadas para elas acreditarem. São os famosos Tomé. E tá tudo certo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, Deus, pensando em tudo, ele traz a fé para o quê? Para mostrar que ele realmente é o Deus que faz todas as coisas. E aí, nós unimos a fé e a ciência,
porque nós entendemos que não tem como elas andarem separadas, porque uma não anula a outra, mas a ciência ela vem e confirma o poder de Deus. E aí nós unimos o quê? Psicanálise, neurociência e psicologia positiva, com pesquisas e descobertas, com base sólida para todo o conteúdo. Então, aqui vai ter palavra de Deus nesse livro, mas vai também ter baseamento científico, baseamento também da ciência que comprova ali. Então, não tem nada assim, ai, é o que eu acho. E também tem o quê? O poder de Deus agindo na nossa vida. E esse livro é o quê? É para trazer para você uma iluminação no seu caminho, para te trazer clareza, para que você tenha clareza para fazer clareza e propósito na sua vida, para que você possa tomar decisões com consciência e autorresponsabilidade, se tornando protagonista da sua própria história. Que tudo que foi escrito aqui glorifique a Deus e sirva como testemunho do seu amor e poder. Então, este livro, se você tem a dificuldade de tomar decisões com clareza e consciência, responsabilidade, esse livro é um livro muito bom para você. E que bom que você está aqui, porque juntas nós vamos entender muitas coisas. E aqui eu vou entrar no prefácio que fala, né? Este livro ele é desafiador para tomar decisões que moldam o nosso destino. Diante de tantas opções e incerteza, como encontrar um caminho que nos leva à cura, à paz e às realizações do propósito que Deus tem para nós, Decisões e Destino é um caminho de cura. Nasceu de uma paixão em desvendar a mente à luz da fé cristã. Quebrando o quê? Crenças, para trazer um poder de transformador, para nos guiar, para te levar para o seu propósito. Aqui nesse livro você vai entender o porquê que você tem dificuldade de tomar decisões, o porquê que você é como é, porque existe uma construção. Nessas páginas você embarcará uma jornada de autoconhecimento. Então você vai começar o quê? Conhecer você, porque você só consegue se transformar a partir do momento que você se conhece. E ele vai te trazer transformação, com a certeza de que Deus está presente em cada caminho. Como sabemos, nosso cérebro busca por padrões e memórias de experiências passadas para nos auxiliar na tomada de decisões. Então, o nosso cérebro ele não sabe o que é presente, passado e futuro. Ele sabe experiência. Então, você teve uma experiência ruim lá na sua infância, o seu cérebro guardou essa memória e toda vez que você passa por essa experiência de forma diferente, ele faz o quê? Ele aciona aquele gatilho que você teve lá na sua infância para que você tenha o quê? Uma atitude automática. Então, às vezes que você está aí no automático. No entanto, muitas vezes os padrões que nos limitam e nos impedem de alcançar novos resultados. Por quê? Você está parado em experiências que já passou. Ah, como assim, Tati? Porque lembra, você não nasceu com 41 anos. A Tati não nasceu com 45 anos. A Tati nasceu, teve uma experiência já na barriga da mãe, depois já no braço da mãe, depois já caminhando, depois da infância. E toda essa experiência está aqui guardada, lá no inconsciente. Porque Deus é tão poderoso que imagina você, a Tati aqui com uma vida de 45 anos, aqui agora pensando, todas as experiências que eu tive de 45 anos. Vamos olhar agora para a ciência. Humanamente, seria possível? Não seria possível. Entende? Então, nós temos a memória de longo prazo, curto prazo, o quê? Para proteção nossa. Como que seria, Tati, com uma vida de 45 anos aqui? Olha, aconteceu aqui. Ela tá louca e doida, batendo cabeça. Então, Deus, ele faz tudo lindo, perfeitamente. Este livro não é apenas um conjunto de teorias e nem técnicas, viu, meninas? Mas é um convite para você se conectar com a sua essência, reconhecer sua força interior em Cristo e assumir o controle do seu destino, sobre a orientação do Espírito Santo. Ao longo de 30 dias, oferecemos um programa de exercícios práticos, reflexões e meditações que ajudará a escrever sua história, fortalecer sua fé e construir um futuro mais feliz, realizado e cheio de paz, que só Jesus pode dar. Acreditamos que todos têm o poder de transformar suas vidas e alcançar a cura interior, desde que esteja disposto a olhar para si e reconhecer as necessidades de tomar decisões cruciais
para que a mudança aconteça. Então, esse livro, ele é um livro que ele vai te trazer a consciência para a sua autorresponsabilidade. Vai te trazer a consciência de que você tem as decisões para mudar a sua vida. Às vezes parece muito difícil, mas não são decisões rápidas, grotescas, mas doses diárias, né? Situações diárias que você vai tomando um posicionamento diferente. Quando vai pensando que não, pensa 30 dias você focar em uma mudança, onde todo dia você faz um pouquinho. Vamos trazer para uma dificuldade que é de todas. O exercício físico. Quando eu penso em exercício físico, a gente já quer pensar na coisa uma proporcional bem longa. Mas pensa você começar hoje com 5 minutinhos de uma caminhada. Daqui a pouco você vai para 10. Quando pensa que não, você está para ir para meia hora. Quando pensa que não, você já alcançou o resultado. E é assim que esse livro vai trabalhar aqui com a gente, vai trabalhar com você. E hoje eu vou trazer um resumo da primeira parte deste livro que fala a raiz das decisões. A raiz das decisões, ou seja, né, existe uma raiz de toda decisão. Nada está sendo por acaso. Você não toma as decisões por acaso. Você toma por automático. Mas não é por acaso. Alguma coisa já aconteceu que ficou guardada aí dentro de você que hoje está ressoando isso. E nós vamos começar a falar de quem? Dela. A voz interior da infância. Sabe aquela voz que você ouve às vezes? Você não consegue? Você não tem capacidade para isso. Você fazendo isso é burra. Essa é a voz interior da criança. É a voz interior da infância. Então agora eu vou trazer para vocês como a criança interior influencia nas nossas escolhas hoje. Ou seja, como que a sua infância está interferindo hoje na sua vida adulta. Tati, 45 anos, a sua criança interior influencia, meninas. Eu estou no processo de estudar, eu tenho estudado muito, eu tenho feito mentoria. E eu vou falar uma coisa para vocês. Já aconteceu a situação de eu estar na mentoria e de eu fechar a câmera e eu chorar, querer, sabe, puxar o cabelo e falar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque tudo era muito difícil. Mas o que acontece? É a experiência daquela criança que tinha, quando tinha que estudar, as pessoas puxavam o cabelo dela, as pessoas não tinham paciência comigo. Quem desligou aquela câmera para chorar foi aquela experiência que estava guardada aqui dentro de mim. Meninas, eu chorei. E aí, na hora que eu chorei, Deus falou para mim assim, se acolha como uma criança, agora você volta para a aula como uma adulta. E eu voltei para a aula, fiquei lá, não entendendo ler com ler. Depois eu fui diante do Senhor e falei, Jesus, eu não estou entendendo. Meninas, quando pensou que não hoje, depois de 5 meses de mentoria, eu voltei para a mesma aula e eu consigo dar uma aula para vocês sobre aquela aula que eu desliguei a câmera e chorei. Porque eu resignifiquei. Eu passei por um processo que o meu cérebro ele tenta me paralisar, porque eu tive experiências muito ruins com o aprendizado. Isso é o que? É a criança interior que está aí dentro de você. A sua história que você teve na sua infância não está morta, está dentro de você. Então vamos lá. Você já se perguntou por que toma certas decisões, mesmo que elas não pareçam ser as melhores para você? Você já perguntou por que você toma decisões que não faz bem para você, um relacionamento que não te faz bem, um serviço que também não está te fazendo bem, um local que não te faz mais sentido, mas mesmo assim você permanece? Ou seja, você já se perguntou por que mesmo adulto, às vezes agimos de forma impulsiva, buscando aprovação ou temendo o desconhecido? Você já se perguntou por que eu sou tão impulsiva? Eu era muito impulsiva, mulheres. Eu já tenho essa questão muito forte em mim. Eu era mais ainda, porque lembra uma criança criada no colégio interno que não podia falar. Quando eu saí desse colégio interno, eu me encontrei. Eu falei, o quê? Agora ninguém me segura. Eu me tornei uma mulher impulsiva, mas não era a Tati. Era aquelas experiências. Opa, ninguém nunca me ouviu, ninguém nunca deixou falar, agora todo mundo vai ter que me aguentar. Quando falar alguma coisa que eu não gostar, eu vou reagir, vai ser rápido. O quê? A experiência daquela criança. E as respostas podem estar escondidas o quê?
nas profundezas da sua mente, dentro de você. E uma parte de nós que carregamos desde a infância, que é, vocês vão ver agora eu falando muito da criança interior, que a criança interior, ela está dentro de você, que é o quê? As suas experiências. E nós vamos descobrir. Olha só, o que é um conceito de uma criança interior popularizado pelos autores, né? É uma força, uma ideia de feridas emocionais da infância, que pode influenciar nos seus comportamentos e escolhas na sua vida adulta, especialmente quando há busca inconsciente por reparar o que foi perdido ou negligenciado na infância. Lembra? Você tem uma experiência, Tati tem uma experiência de 45 anos. Só que a Tati teve muitas negligências, teve muita falta na infância dela. E hoje, sem eu perceber, muitas vezes eu queria o quê? Suprir essa necessidade. Então, vamos colocar lá. A Tati não teve mãe, não viveu com a mãe, não viveu com o pai. Então, a Tati não teve os cuidados básicos dela fortalecidos na infância. E aí, essa criança que não teve esse cuidado familiar, que é a nossa base, ela foi crescendo. Com o quê? Com algumas necessidades que não foram supridas. E essa necessidade não foi suprida. O que aconteceu com a Tati? A Tati se tornou uma mulher totalmente dependente. Gente, se eu se tornasse a sua amiga, tu acredita? Eu ia morrer e matar por ti. Nossa, uma dor sua ia ser um furacão meu. Ia ser uma loucura. Então, o que acontece? Eu me tornei uma pessoa dependente emocional. Não tive carinho de mãe e pai. Qualquer pessoa que me dava um carinho virava o meu altar. Virava o quê? Eu não posso viver sem você. Por quê? Era aquela criança interiorizada dentro de mim, querendo suprir a necessidade dela que ela não teve. E aí, olha o que acontece. A criança interior formada por nossas experiências infantis exerce uma influência poderosa em nossas decisões, muitas vezes de forma inconsciente. As experiências da infância moldam a sua percepção de mundo e as influências nas decisões ao longo da vida. Sendo que a voz interior, uma força poderosa, que pode tanto te impulsionar como limitar o seu crescimento pessoal. E o que acontece? Essa criança lá, a Tati não foi nutrida, não foi cuidada, cresceu. Pá! Se tornou uma dependente emocional. A Tati não teve ninguém para falar que ela era bonita, que o cabelo dela era bonito. E aí a Tati fez o quê? Entrou em padrões. Qual que era o padrão da mídia? Cabelo liso, mulher magrinha. Tati queria ser o quê? O padrão. Porque a Tati não teve nenhuma referência. Aquela criança não foi guiada. Aquela criança ninguém pegou na mão dela e cuidou dela. E aí você pode olhar para dentro da sua história. Como que foi a sua infância? E você vai começar a fazer comparativo. Opa, é verdade. Gente, cá para nós. Você já viu alguém fazendo, um adulto fazendo birra? Que você olha e você fala, gente, mas esse camarada é muito birrento. Gente, é a criança dele lá, ó, que não foi nutrida. Gritando. Só que a pessoa não entende isso. Ela se torna ranziza, ela se torna birrenta, porque ela não teve os cuidados. E a criança está lá dentro dela. Vamos cuidar dessa criança interior. E ela está dentro dela ressoando aqui. Ah, eu preciso de cuidado. Eu preciso de atenção. Se você é uma criança que não foi validada, você constantemente é uma pessoa que precisa ser validada. E aqui a Tati fala com experiência, porque eu tive tudo isso. Por não ter uma validação da minha infância, hoje, para mim, eu tenho quebrado isso. Para mim, as minhas coisas só estão dando certo se alguém falar para mim, Tati, olha, tá dando certo isso. Só que hoje eu tenho quebrado isso, porque hoje eu cresci e eu posso tomar decisões, eu posso fazer algo. E se der errado, o que eu faço? Se der errado, ninguém vai me bater. Ninguém vai puxar o meu cabelo. Se der errado, eu encontrei uma forma de não fazer a mesma coisa e eu vou consertar o que dá para consertar e vou prosseguir. Mas aquela criança lá quando errava, o que acontecia com você quando você errava? Apanhava? Ficava de castigo? E o que você hoje, de repente, tem medo de fazer? Tomar decisões. Por quê? Interiormente, você já tem uma experiência de que errar, tu tá ferrada. Se você errar... Oi, quer falar, Jane? Oi, meninas. Então, quer falar, Jane?
Amém. Então, menina, você começa, você entende, tá fazendo sentido para você aí? Se estiver fazendo sentido para você essa minha explicação, dá um joinha aí para ver se você está entendendo. Se eu estou falando rápido, também vocês podem me falar, Tati, desacelera aí, porque eu tô aqui, ó, junto com vocês. Então, você entende que o que acontece vai ressoar na sua vida? E aí... Peraí. Ai. Que, Jane? Ah, que saiu. Então, meninas, é isso. Se estiver fazendo sentido, dá um joinha. Então, vamos lá. E o que acontece? Essa criança, ela começa a impactar nas escolhas, em tudo que você faz. Então, vamos lá. Nas escolhas de relacionamento. Atração por padrões familiares. Muitas vezes, nos sentimos atraídos por pessoas que possuem características semelhantes aos nossos pais ou figuras de autoridade da infância. Isso pode ser tanto positivo quanto negativo, dependendo da experiência vivida. Por exemplo, alguém cresceu em um ambiente carente de afeto, pode buscar constantemente aprovação em relacionamentos, repetindo padrões de não se sentir suficiente amado. Essa história aqui de relacionamento era da Tati. Não tive carinho de mãe e de pai, o que eu fiz? Filha, olha, eu não ficava sozinha, não. Eu sempre estava dentro de um relacionamento, porque eu tinha medo de não ter carinho, eu tinha medo de não ter afeto. Me dá longe do nada, que eu era tão independente, era da construção dessa criança, ela não teve, e ela ficou o quê? Dependente, buscando isso nas pessoas. E o que acontece? O medo do abandono. Uma criança que tem o medo do abandono, a criança interior que vivenciou perdas ou separação, pode desenvolver um medo intenso de ser abandonada. Essa pessoa pode se apegar excessivamente a seus parceiros, sufocando o relacionamento ou evitar aproximar demais por medo de sofrer novamente. Então, a criança que ela não teve as necessidades dela de afeto suprido, gera nela uma ferida do abandono, que não tem ferida só física. Existem feridas emocionais, feridas da alma, que quando elas não são curadas, elas não têm cicatriz, elas vão estar ressoando. E aí, vocês têm o medo de ficar sozinha, que era a minha história. E olha só, medo do fracasso ou procrastinação. Você que procrastina, você que tem medo de começar algo novo. Da onde que vem isso? Lembra quando você era criança? Gente, criança não tem medo de nada. Criança, você coloca ela no chão, nunca mais você pega ela. Ela demora para andar, mas quando ela começa a andar, mas rapaz, eu quero ver ela querer ir pro seu colo, porque ela ganhou o mundo, ela ganhou a liberdade, ela não tem medo. Mas aí vamos colocar, essa criança cai várias vezes. Daqui a pouco ela começa a ficar com medo de caminhar. E você, que tem o medo do fracasso e procrastinação, olha só. O que acontece? Você vive na autossabotagem. A criança interior que experimentou muitas críticas ou fracasso pode desenvolver uma crença limitante de que não é capaz de alcançar o sucesso. Então, você recebeu muita crítica, né? O que acontece? Você nunca vai acreditar em você. Nunca, é muito forte, né? Você tem dificuldade em acreditar em você, no seu potencial, porque você foi tão criticada que hoje ninguém te critica mais. Mas essa criança que está aí dentro de você, que é o seu diálogo interno, ela é a primeira que te critica. Perfeccionismo. A busca incessante pela perfeição pode ser uma forma de proteger a criança interior do julgamento e da crítica. No entanto, o perfeccionismo pode paralisar e impedir que a pessoa se permita cometer erros e aprender com eles. Então, uma criança que foi muito julgada, você faz tudo errado, sai daí, tira a mão daí, puxa o cabelo, bate a jogada na parede. Porque, gente, acontece tudo isso. O que essa criança vai fazer na vida dela? Ela vai se tornar uma pessoa que para ela tudo tem que ser perfeita. Porque na cabeça dela, se ela fizer alguma coisa que para ela não é perfeito, porque aquele adulto feriu ela ao ponto de mostrar para ela que tudo tinha que ser perfeito. Mas, gente, cá para nós, o que é perfeito? A lei de Deus. Nada na vida é perfeito. Não tem o perfeito, porque o que é perfeito para mim não é perfeito para você. E aí aquele adulto que é ferido também, feriu essa criança, e hoje ela se tornou uma pessoa que auto-sabota, ela é perfeccionista. E agora vamos entrar um pouquinho rapidamente em quem tem dificuldade em dizer não e baixa autoestima. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa que tem dificuldade de dizer não e tem uma baixa autoestima, ela tem a necessidade de agradar. A criança interior que não se sentiu valorizada
pode desenvolver uma necessidade constante de agradar os outros. Essa pessoa pode ter dificuldade em estabelecer limites e dizer não. Olha só, ela teve tanta essa área dela negligenciada que hoje ela não consegue dizer sim, ela não consegue dizer não, ela é aquela que não sabe impor limites. Uma criança que se autocrítica, você se autocrítica ou critica os outros também, é o quê? É uma criança interior que frequentemente foi criticada por desenvolver a voz interior. Que diz, né, segundo Freud, a crítica é julgadora. Essa voz interna pode minar na autoestima e dificultar a realização pessoal. Então, o que acontece? Você não foi validada, você não foi valorizada, você não teve suas necessidades supridas. O que aconteceu em você? Você se tornou crítica. Você se tornou... E outra, você não é aquela... Né, a crítica não só vem dos outros. A crítica é sobre você mesma. Ah, esse meu trabalho não tá bom. Ah, isso aqui não tá bom. De onde vem essa crítica? Não vem do nada. Existe uma história por trás dela. E algumas... Olha só as consequências que começam a trazer para você. Dificuldade em relacionamentos, ansiedade, depressão, baixa autoestima, dificuldade em alcançar o sucesso, doenças psicossomáticas que acabam manifestando no seu corpo. Então, a sua criança interior, tudo que aconteceu com ela, de mais ou de menos, e que hoje não está sendo bem elaborado dentro de você, porque você não tinha conhecimento. Ela está ressoando hoje na sua vida adulta. Por isso que nós, como profissional, nós vamos escolher a sua história. Eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, que a mulher falou, ai, como que foi sua infância? Eu olhei bem pra cara dela e falei, mas tu tá de brincadeira, né? Pensei, não falei. Falei, mas rapaz, quem morreu já tá morto. Quem tá vivo tá vivendo a sua vida. Tu quer saber da minha família? O problema sou eu aqui, ó, com esse relacionamento aqui que tá acabando comigo. Só que daí, meninas, o que eu fiz? Eu passei por esse processo. E eu comecei a entender, quando eu comecei a ver a raiz da minha dependência, da minha baixa autoestima, da minha insegurança, do meu medo, estava tudo na minha construção, na minha história, na sua história. Então, está dentro da sua história. E sabe qual que é a solução para tudo isso? Não vou te trazer só o problema, não. Vou te mostrar também a solução. A solução é trazer o quê? Consciência, conhecimento. Que essa voz que vem da criança interior ferida, não é do adulto saudável. Dar ouvido à voz da criança interior ferida pode gerar tomada de decisões equivocadas e lhe dar um destino bem diferente daquele que desejado. Ao compreender ao compreender e curar as feridas da criança interior, podemos tomar decisões mais conscientes e alinhadas às nossas escolhas com os nossos valores mais profundos, promovendo uma vida mais autêntica e feliz. Sabemos que as nossas emoções nos levam a tomar decisões. Se estivermos impulsionados pela voz da criança interior, poderemos tomar atitudes baseadas nas dores antigas passadas, pela família primária, ou por outras pessoas que as ajudam nos relacionamentos. Esse tipo de atitude infantilizada pode arruinar nosso destino e principalmente nossa vida. Então, meninas, aqui eu trouxe um resumo do que é a criança interior. Você conseguiu identificar aí algo da sua criança interior? Você conseguiu perceber alguma coisa? Né? Eu trouxe um pouquinho aqui da minha história, porque aquilo que eu tenho mais autoridade para falar é sobre a minha história, daquilo que eu vivi. Então, eu trouxe aqui um pouquinho, por ser uma criança totalmente rejeitada, eu descobri que em mim uma ferida da rejeição e do abandono. E pessoas que têm essa ferida, existem muitas crenças limitantes, de que não consegue, de que tudo que faz é errado. E aí a gente se coloca no lugar de querer sempre ser validada, de ser sempre, olha, isso daí tá bom, não, de ser direcionada. Só que hoje, imagina só, essa criança, ela cresceu. E hoje eu sou uma adulta. E eu tenho buscado autoconhecimento ao ponto de eu me tornar psicanalista. Por quê? Porque é importante a gente estar curada. É importante você olhar para essa criança, não falando assim, ai, cala a boca. Não, mas se acolhendo. Peraí, de onde que está vindo esse medo? Nossa, esse medo de estudar foi o quê? Das minhas experiências que eu tive quando criança. Então, hoje, quando eu sento para estudar, às vezes eu falo, Tati, calma, respiro fundo e falo, calma, Tati, se você errar, tá tudo bem, você vai fazer de novo.
Se você errar, você aprendeu uma forma de não fazer de novo a mesma coisa e você vai prosseguir. Constantemente eu estou falando isso para mim, porque aquela criança, ela não vê isso. E como é a experiência que a gente vive, que está guardada dentro de nós, eu sempre estou me acolhendo. Entende? Então, meninas, eu consigo fazer alguma coisa, eu me valido. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu não validava nada. Eu terminava um curso, a minha primeira profissão foi na área da enfermagem. Quando eu terminei, eu falei, ai, que merda, ainda bem que eu acabei isso aqui. Eu não tinha prazer no processo. Porque, lembra a criança, quando eu estava estudando, apanhava, puxava o cabelo? Então, que prazer que eu ia ter? Não tinha. Aí, depois que eu tive autoconhecimento, eu falei, gente, não, eu vou celebrar. Então, hoje, quando eu pego para me ler um livro, eu celebro, falo, uau, nossa, parabéns, Tati. Sabe aquela criança que não foi validada? Eu falo, Tati, parabéns, você arrasou. Porque eu preciso fazer isso para mim. Porque se eu não fizer isso para mim, eu vou esperar que vocês façam. E se você não fizer, como eu vou ficar? Entende? Então é isso, quando a gente não nos nutre, a gente vai jogar no outro a responsabilidade, que não é dele, é sua, porque a história é sua. Eu vou dar uma lida aqui nos chats e fica à vontade, meninas, para você trazer sua contribuição, o que falou com você.